Imagina a seguinte situação: você começou a acumular teus satoshis, teus bitcoins ao longo do tempo e os anos se passaram. Depois desses anos, esse seu saldo chega a valer dezenas de milhões de dólares. Tá? Você já pensou em como que você pode transferir esse saldo para alguma coisa, seja para realizar alguma coisa, para comprar alguma coisa? Como que você pode transferir esse saldo? Existem várias soluções dentro do ecossistema Bitcoin, não só como Bitcoin como moeda, dentro do ecossistema Bitcoin. E tem uma solução dentro desse ecossistema que ela foi feita para movimentar grandes valores com alta previsibilidade, com mais privacidade e mais rapidez do que a blockchain. Essa solução se chama Liquid Network. E até o final do vídeo eu vou te explicar o que é essa Liquid Network, como que ela funciona e como você pode evitar erros na movimentação do seu patrimônio que pode te custar caro demais lá no final. Vamos para o vídeo. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Meu objetivo aqui é fazer você melhorar financeiramente, assim como eu venho melhorando a minha vida financeira, seja através dos investimentos, seja por meio de renda extra, tudo que for nesse aspecto aí a gente trata nesse canal. E entender, assim que a gente começa a se expor ao Bitcoin, a gente normalmente entende o Bitcoin só como moeda, mas o Bitcoin ele também tem a parte de ser um grande ecossistema. E esse ecossistema inclui o quê? Em solucionar vários problemas que surgiram junto com a criação do Bitcoin. E entender dessas soluções não é coisa só de nego que é entusiasta de tecnologia ou a galera nerd que quer saber os detalhes técnicos disso. Não. Para a gente que está construindo patrimônio, é interessante entender essas soluções para a gente não correr risco desnecessário na hora de manipular o nosso patrimônio. Né? Bom, então por que ela surgiu? Lá naquela época de 2014 a 2017, mais ou menos, o crescimento da rede do Bitcoin gerou 3 problemas que a galera queria resolver e não conseguia até então. O primeiro problema era o seguinte, que a blockchain ela era imprevisível, lenta e imprevisível. Porque a blockchain ela tem um bloco a cada 10 minutos, já começa por aí. As taxas de transação, elas são variáveis. Tem momentos que a taxa está muito alta e tem momentos que a taxa está mais baixa. Por quê? Por conta do volume de mineração e o volume de tráfego na rede também. Isso influencia. Né? Além disso, o volume de confirmações demorava para acontecer. Então, se você precisava de 6 confirmações, por exemplo, dependendo da transferência que você fazia, demorava muito para acontecer. Então, se você somar todos esses fatores de demora de confirmação, de tempo de transmissão, da quantidade de blocos a ser executado e o tempo de cada bloco, isso era um pesadelo para as exchanges, por exemplo, porque nessa época surgiram várias empresas com soluções. Né? Por exemplo, eu quero comprar Bitcoin, o cara vai e faz uma exchange, ele cria uma empresa que é uma wallet, e aí criaram-se vários serviços em volta disso. Então, para uma exchange, esse funcionamento da blockchain era um pesadelo, era muito ruim, porque a exchange precisa operar. E aí que a gente chega no segundo problema, que é o quê? Que as exchanges elas precisavam movimentar saldos. E para isso, por que eles precisam movimentar saldos? Imagina a exchange no backstage dela. Ela recebe saldo de várias pessoas, tem que fornecer liquidez para todo mundo que está dentro da exchange ali, comprando e vendendo. Ao mesmo tempo, ela vai fazer uma arbitragem. O que é uma arbitragem? O preço que você paga pelo Bitcoin depende muito da quantidade de usuários que tem ali naquele local onde você vai comprar. Então, antes, há muitos anos atrás, 2014, 17, 15, era comum ter uma diferença de preço muito grande, a ponto do exchange fazer o quê? Pegou aqui, ele está vendendo Bitcoin para você, por exemplo, por 100 mil reais, e aí na outra exchange ela viu que está 110, 120, ela pega daqui, vende ali e bota esse dinheiro no bolso. Ela vai fazendo arbitragem. Tinham pessoas que faziam isso também. Pegava Bitcoin aqui, levava dinheiro daqui lá para a Europa, comprava numa exchange de lá. Então as exchanges elas têm que movimentar saldos de uma para outra, dar liquidez para as carteiras, e isso exige várias transferências. E essas transferências são volumosas. Uma coisa é eu e você comprar um Bitcoin ali durante o mês com o nosso salário, com o nosso dinheiro. Outra coisa é uma exchange que recebe transferência de um monte de gente e a pessoa tem que comprar 1 milhão, 1,5 milhão, 10 milhões. Né? E pela blockchain, além disso, as informações ficam públicas. Então as pessoas conseguiriam ver esse saldo sendo movimentado. Então esse já era o segundo problema que o pessoal não conseguia resolver. E o terceiro problema era o seguinte, a solução que eles estavam fazendo da Lightning Network, eu fiz um vídeo sobre a Lightning, dá uma olhada lá que eu expliquei no detalhe como que funciona, ela não solucionava esse problema. Ela estava sendo desenvolvida para quê? Para efetuar micropagamentos, para transformar o Pix do Bitcoin. Então ela era muito rápida, mais rápida que a blockchain, só que ela não foi feita para grandes volumes. Então, as pessoas tinham a opção de usar blockchain, transferências on-chain,
era muito seguro, só que demorava demais, então não resolvia o problema que a galera tinha. E do outro lado estava sendo desenvolvido a Lightning para solucionar rapidez, só que com volumes menores. Então tinha um gap entre essas duas soluções. E aí o pessoal pensou, rapaz, e se a gente criasse uma nova rede com regras diferentes para ela funcionar mais rápido, com mais privacidade, porque ela não coloca todas as informações igual na blockchain, para ter essa previsibilidade, como é que a gente solucionaria isso? E aí que veio a ideia de criar a Liquid Network. Ah, Alexandre, mas se é para movimentar muito saldo, eu não tenho saldo quase nenhum, eu só tenho alguns satoshis, pô, então essa Liquid Network não é para mim. Eu vou já te comentar como que eu e você vamos poder usar essa rede caso a gente precise lá na frente, tá? Mas deixa eu te explicar outra coisa antes. Essa rede ela veio para solucionar volumes de transação, previsibilidade de taxa, né? Tempos de transação, tempos de confirmação e privacidade, porque ela não expõe o volume que está sendo transferido dentro de cada transação. Então, ela é uma outra rede, ela é uma outra blockchain. Ela é diferente. Pô, Alexandre, então ela vai tomar o lugar do Bitcoin? Não, o Bitcoin é uma solução, a blockchain do Bitcoin é uma solução, a Lightning é a solução para meios de pagamento do dia a dia, e a Liquid é outra rede com outras regras, com outro funcionamento que soluciona essa parte que eu te falei aqui agora. Então a Liquid é uma solução completamente diferente da solução da Lightning. A Liquid é uma rede nova, a Lightning é uma solução em segunda camada. Alexandre, qual é a diferença? Eu não entendi isso daí. Cara, a Lightning, ela precisa que a blockchain funcione, precisa que a blockchain exista para ela conseguir existir. Então, assim, ela não cria suas próprias regras, ela funciona segundo as regras da blockchain. Ela não tem uma previsibilidade diferente, ela funciona em cima da blockchain. Ela não tem autonomia, vida própria. Então, ela depende. Se a blockchain acabar, a Lightning não tem como existir. Essa é uma solução, a solução em segunda camada. A Liquid não, ela é outra rede. Ela é independente da blockchain. No caso da Lightning, você faz contratos dentro da blockchain para abrir um canal e conseguir funcionar na Lightning. No caso da Liquid, é uma rede diferente. Então, as regras da Liquid são diferentes. Tanto é que as transações na Liquid são muito mais rápidas, né? Eles não mineram bitcoins que são transacionados na Liquid, assim como mineram na blockchain. Por quê? Porque minerar ia depender do poder computacional de terceiros. Então, eles formaram uma federação para poder gerar liquidez nessa rede. Então eles têm as regras deles, a previsibilidade é deles. A confiança da rede não depende da blockchain, depende de você confiar na federação. Por um lado isso é positivo, mas por outro é negativo. É como se você trocasse a descentralização e a segurança da blockchain para ter mais previsibilidade e rapidez, porém você tem que confiar num grupo de federação. Por isso que a Liquid não é uma solução de segunda camada, ela é uma solução de criação de nova rede, tá? Ficou claro isso daí? Me diz aqui nos comentários. Agora eu entendi a diferença da Liquid e da Lightning. Beleza. E outra, quando tem vídeo de Bitcoin aqui no canal, você já sabe, aqui nos comentários você vai lá e fala o valor que o Bitcoin está no momento que você está assistindo esse vídeo. A gente vai ver isso lá na frente, vários valores diferentes e as pessoas assistindo ainda. Beleza, mas o que acontece na prática para o funcionamento dessa Liquid? Bom, vou explicar de uma forma que fica mais fácil de ser entendido. Você tem Bitcoins dentro da blockchain, você vai pegar essa quantidade de saldo que você tem, ou parte dele, e você vai congelar esses Bitcoins. Eles vão ficar congelados dentro da blockchain. E lá na Liquid Network, na tua carteira dentro dessa rede, vão aparecer LBTCs. O que é o LBTC? É o Bitcoin da Liquid, né? Então vai aparecer esse saldo lá. Com esse saldo, você pode fazer as transferências que você quiser, com rapidez, com tranquilidade, com tudo que a rede oferece para você, que é privacidade, rapidez nas transações e taxas previsíveis. Então você fez as transferências que quis. Se você quiser voltar para cá, para o BTC normal, para a blockchain, você faz no momento que você quiser. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal falando de como você pode acumular mais bitcoins, sem precisar ficar comprando e vendendo em topo e em fundo essas coisas. E uma das soluções que eu falei lá era uma solução que você usava Liquid. Dá uma olhada no vídeo lá, que esse vídeo ficou bacana pra caramba. Tá? Alexandre, ainda não ficou claro pra mim. Cara, eu vou fazer uma analogia simples. Você já viu aquele vídeo, aquele filme, o Avatar? O Avatar 1. Dá uma olhada no filme. Se você não viu, é muito bom. Inclusive, eu gosto pra caramba. Eu assisti na época que lançou umas 2, 3, 4 vezes no cinema. Gosto muito. Se estiver passando na televisão, para de fazer o que eu tô fazendo para dar uma olhada nesse filme. Mas, lá naquele filme, o ser humano se transforma em um avatar, num outro mundo, né? Só que o que acontece? O ser humano tem que entrar numa cápsula, que ele fica congelado, que não é congelado, né? Mas ele fica ali dentro de uma cápsula, sem ser usado no mundo que a gente vive. E lá
no mundo de Avatar, ele pode fazer o que ele quiser. Então o Avatar liga e aí ele vai correr, vai caçar, vai fazer o que ele quiser lá no mundo do Avatar. Quando ele parar de usar o Avatar, ele volta ali e sai da cápsula no mundo, na Terra. E ele sai e volta para ser humano. Então, se você for ver, é tipo isso. Você pega o Bitcoin na blockchain, congela, bota numa cápsula e lá no mundo da Liquid você usa os seus Bitcoins para fazer o que você quiser. Pô, se você não entendeu com essa analogia, pelo amor de Deus. Inclusive, já se inscreve aqui no canal depois de uma analogia dessa, beleza? E uma coisa boa é que essa rede tem um nível de privacidade muito bom, tá? Eu vou comentar contigo mais pra frente sobre isso. Mas beleza, Alexandre, eu entendi como é que funciona, mas como que eu e você, como que a gente entra nesse, como que a gente vai usar realmente isso daí? Porque é o seguinte, essa rede, ela foi criada para plataformas de DeFi, para exchanges, para mesas, para estruturar, para ajudar a criar uma estrutura para grandes empresas funcionarem em cima disso. Tanto é que a federação da Liquid ela é formada por várias empresas, inclusive tem um site, liquid.net, que você consegue ver várias. Eu vou botar um print aqui ou um videozinho rolando aqui enquanto eu dou uma olhada no site. Então, lá você consegue ver quais empresas que fazem parte dessa federação. Se eu não me engano, são 80 empresas, são grandes empresas, então elas fazem o papel da blockchain. Então, elas validam transações, precisa de várias confirmações, e isso gera uma segurança para a rede. Tá? Então, eu e você, como é que a gente usaria isso? Imagina que você acumulou alguns bitcoins, por isso que eu te fiz a pergunta no início do vídeo. Acumulou um saldo em bitcoin que se tornou relevante daqui 10, 15, 20 anos, só que com esse saldo, vamos supor que você acumulou 5 bitcoins na tua vida. Pô, beleza, 5 bitcoins. Só que chegou lá na frente, isso daí, cada bitcoin vale 10 milhões de dólares e você tem 50 milhões de dólares. E aí você quer fazer uma... Pô, cara, eu tô custodiando 5 bitcoins numa carteira só. Eu quero transferir para isso aqui virar 1 bitcoin para cada carteira. Eu quero pulverizar essa custódia para diminuir o risco. Beleza, só que se você fizer dentro da blockchain, vai estar lá o teu endereço enviando 50 milhões de dólares para outros endereços. Inclusive, esse ano agora, em 2025, há poucos meses atrás, teve uma baleia que vendeu um montão de Bitcoin, acho que 10 mil Bitcoins. O cara realizou $1 bi, cara. Eu vou botar o print aí para vocês da matéria ou algo do tipo. Então, se ele tivesse usado a Liquid, não teria sido exposto dessa forma, né? Então você pensa, lá na frente, você para movimentar um patrimônio grande, você pode movimentar essa grana para fazer uma outra custódia, fazer alguma outra coisa e continuar na maciota do anonimato, né? Isso é interessante, pensando em quem tem muito patrimônio. A gente que tem pouco, a gente não se preocupa muito com isso, tá? E um outro cenário que é possível você usar, que foi o que eu comentei. Tem algumas plataformas de DeFi que elas preferem usar a Liquid Network por conta disso, por conta da previsibilidade de confirmações, transferências mais rápidas. E aí você, para fazer empréstimo, para pegar em dólar, para fazer o que você quiser, é mais fácil de usar. Então você pode usar nesses dois cenários. Se você gosta de fazer empréstimos para capitalizar um pouco mais, do jeito que eu expliquei no outro vídeo lá, você já deve ter usado isso, né? Mas caso você nunca usou, pelo menos lá no futuro, nesse formato aqui, quando você for transferir parte do seu saldo para alguma coisa e quiser manter a privacidade, faz sentido a gente usar essa rede. Se você está ouvindo eu falar sobre isso aqui, está pesquisando, está entendendo mais, mas nunca começou a investir, só está aprendendo ainda, cara, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada no livro que eu escrevi esse ano. Inclusive eu documentei aqui no canal, chama Mais Dinheiro e Menos Confusão. Ele não é um livro sobre Bitcoin, nem criptomoeda em si. Ele é um livro para você organizar a sua vida financeira e começar a evoluir o seu patrimônio com calma, com tranquilidade, né? Então lá eu falo de algumas coisas da minha vida. Eu falo sobre como você organiza, quita as dívidas passo a passo, caso você tenha dívida, como você organiza a vida financeira passo a passo, como que você começa a investir, quais são os investimentos disponíveis no mercado fiduciário normal, e eu comento também sobre Bitcoin. Tá? Então é um livro que dá um overview assim, principalmente se você estiver no início da tua jornada financeira, faz muito sentido você comprar. Vai lá e adquire a sua cópia no link aqui da descrição, tá bom? E sobre a privacidade, isso para quem está construindo patrimônio ainda parece bobeira, mas quando você tem muito patrimônio, isso vira questão de risco de patrimonial mesmo, né? Porque você se coloca em risco uma vez que as pessoas saibam quanto dinheiro você tem ou quanto você vai movimentar. Inclusive, esse cara que movimentou $1 bi, o pessoal sabe da vida dele, sabe o nome e tal, tem até na matéria lá. E se você for ver se ele usasse essa rede, ele não teria essa exposição, né? Não sei se ele era tão exposto assim antes, mas enfim. Essa privacidade da Liquid, por que ela é interessante? Porque ela tem uma blockchain, funciona normal, ela consegue falar lá, ó, endereço tal, fez uma transação para o endereço tal. Tem tudo registrado. Só que eles não colocam os saldos, diferente da blockchain.
Por isso que tem gente que acompanha a carteira do Satoshi aí há um tempão, vendo se ele vai movimentar alguma coisa. Tem gente que fica acompanhando a carteira da SpaceX, carteira do Elon Musk. O pessoal fica acompanhando na blockchain para ver se vai ter alguma movimentação. Então gera uma exposição. Agora, se você pega um saldo, opera todo ele na Liquid, e quando volta para a blockchain ele já volta pulverizado em outras carteiras, você consegue manter ali um anonimato, uma privacidade, dependendo do que você for fazer, beleza? Agora, se você já entendeu como é que funciona o Bitcoin, como é que funciona a Lightning, como é que funciona a Liquid, e ainda não tem exposição ao Bitcoin porque você está com medo, está aprendendo, ainda está entendendo, cara, dá uma olhada também na opção de comprar por ETFs, tá? Comprar por ETFs, a galera que é entusiasta de Bitcoin, eu gosto muito, mas tem uma galera que fala assim, não é comprar Bitcoin, e realmente não é comprar Bitcoin, mas de repente tem gente que, por exemplo, você, de repente, você pesquisa bastante, quer saber mais, só que você tem medo ainda, pô, fazer autocustódia, eu perco a senha do meu e-mail toda semana, Alexandre. Depois eu perco esses saldos aí, não quero fazer autocustódia, não quero fazer Bitcoin dessa forma. Cara, dá uma olhada em ETFs de Bitcoin. Eu gravei um vídeo muito bom, eu vou deixar ele aqui, vou deixar ele linkado na tela aqui para você, sobre ETFs. ETFs no exterior, ETFs no Brasil, quais são os benefícios, quais são os malefícios, você julga se é interessante para você. Pelos ETFs você não corre o risco, por exemplo, de perder seus Bitcoins e consegue surfar uma possível valorização, né? É lógico que tudo tem benefícios e malefícios, só que o ETF pode ser uma opção para você. Dá uma olhada nesse vídeo aí que eu tenho certeza que vai fazer sentido para você também.